Imagina a seguinte situação, que, bom, beira o surrealismo para quem não está totalmente imerso nessa lógica jurídica mais profunda. Alguém decide doar uma fortuna, tipo para criar uma instituição filantrópica. Vai lá no cartório, assina escritura pública e faz a promessa formal de doação. Uhum, o famoso papel passado, garantindo tudo. Exato, o papel passado. Mas aí, meses depois, essa mesma pessoa sofre um reverso financeiro. Ou simplesmente muda de ideia mesmo. E decide não transferir as propriedades. O que é super comum de se imaginar que possa acontecer, né? Bate o arrependimento. Pois é. O senso comum diria que a história acaba aí. Afinal, o dinheiro é da pessoa. Só que não é bem assim. O sistema jurídico brasileiro permite que esse patrimônio, que ainda nem mudou de mãos de fato, ganhe vida própria e, através do Ministério Público, leve o próprio doador aos tribunais. Nossa, o dinheiro processando o dono, isso é fascinante. Literalmente. O dinheiro processa o dono para forçar a transferência e cumprir o seu destino. Então, hoje, o nosso mergulho profundo é exatamente nisso, na estrutura, no funcionamento e no ciclo de vida das fundações no direito civil brasileiro. Uma jornada em tanto. Com certeza. A nossa missão aqui é entregar um mapa mental completo e definitivo sobre o tema, cobrindo tudo de forma bem direta. O ponto de partida é tirar o ser humano do centro da mesa. Uma fundação, ela não é um grupo de amigos com uma boa ideia. É um patrimônio que ganhou autonomia e uma missão inegociável. É, na sua essência, um dinheiro com propósito. E essa inversão de protagonismo é a chave para decifrar todo o arcabouço normativo que sustenta essa figura jurídica. Porque quando a gente olha para uma associação ou uma sociedade empresarial, o foco recai irremediavelmente sobre as pessoas. É a união de esforços, né? Quem está sentado na cadeira da diretoria? Isso, o acordo de vontades. Mas na fundação, o direito civil opera uma abstração que eu acho incrível. Ele pega uma universalidade de bens e confere a ela o status de pessoa jurídica. O patrimônio é, na linguagem técnica, afetado. E afetado significa o que na prática? Significa que ele recebe um carimbo indelével com um destino específico. Sem essa massa de bens previamente dedicada e separada do patrimônio do fundador, não existe a menor possibilidade de uma fundação nascer. O patrimônio é a alma do negócio. E justamente por ser um ato de tamanha gravidade, afinal, a gente está falando de segregar uma fatia de riqueza e dar a ela uma quase imortalidade jurídica, a lei não permite que isso seja feito de maneira informal. De jeito nenhum. Não basta simplesmente abrir uma conta bancária paralela e batizar de fundação, sabe? O ritual de passagem exige uma dotação especial de bens livres, ou seja, bens que não estejam comprometidos com dívidas ou garantias. E essa materialização, ela só acontece de duas formas blindadas de solenidade. Uma escritura pública, caso o instituidor queira fazer isso em vida, ou um testamento, para que o patrimônio assuma sua nova identidade após a morte do doador. Esse rigor formal funciona como uma barreira de contenção contra decisões intempestivas, certo? Exatamente. O legislador exige uma reflexão profunda. Por isso, instrumentos menos solenes, tipo um simples codicilo, são categoricamente descartados para esse fim. A imortalização de um patrimônio demanda bens suficientes e uma destinação inequívoca, gravada na pedra da escritura ou do testamento. Certo. E olha só que aspecto contraintuitivo dessa fase de gestação. A intervenção do Ministério Público, que é o grande cão de guarda dessas entidades, não é obrigatória no mero ato de criação. Sério? Eu achei que o Ministério Público estivesse lá desde o minuto zero assinando junto. Não precisa. A obrigatoriedade imposta ao instituidor recai de forma absoluta sobre a especificação do fim a que aquela riqueza se destina. O propósito é obrigatório. O fiscal no ato da criação, não. Entendi. O que deixa a definição do modelo de gestão como um elemento facultativo nessa etapa inicial, né? Exato. Quem cria pode detalhar minuciosamente como a diretoria será escolhida ou pode simplesmente deixar o dinheiro, o propósito e delegar a administração. Para materializar esse conceito, vamos pensar num caso prático. Vamos lá. Imagina uma empresária super consolidada na região de Barreirinhas, lá no Maranhão. Uma pessoa que construiu a vida ao redor dos Lençóis Maranhenses. Ao redigir o testamento dela, ela destina parte substancial das fazendas e investimentos para criar uma fundação
E o objetivo estrito é financiar a educação ambiental de crianças ribeirinhas. Lindo propósito. A dotação está lá, a forma testamentária foi respeitada e o fim é muito claro. Esse cenário ilustra perfeitamente a clássica fundação de direito privado criada por uma pessoa física. Mas a plasticidade do Instituto permite que empresas também figurem como instituidoras. Até mesmo o Estado utiliza essa roupagem, se desdobrando em fundações públicas. Ah, sim. As fundações públicas de direito público e as de direito privado. Isso. As de direito público operam sobre a lógica das autarquias e nascem diretamente da aprovação de uma lei. Já as fundações públicas de direito privado, a lei apenas autoriza a criação, equiparando elas em muitos aspectos às empresas estatais. Mas o arcabouço civil da nossa conversa de hoje mira com precisão a espinha dorsal das fundações privadas, cujas rédeas são regidas pela vontade do instituidor e não pelo direito administrativo puro. Perfeito. E essa vontade ela não flutua num vácuo de liberdade absoluta. O fato de alguém ter muito dinheiro não dá o direito de criar uma fundação para qualquer excentricidade. Com certeza não. A legislação civil impõe um cardápio fechado, um rol taxativo de finalidades. O Estado enxerga a fundação como um parceiro na execução de demandas sociais. Então o patrimônio só recebe essa blindagem toda se o propósito for de inegável relevância coletiva. E a lista é bem específica, né? Muito. Estamos falando de assistência social, cultura, defesa do patrimônio histórico, educação, saúde, segurança alimentar e defesa do meio ambiente. A lista ainda abarca pesquisa científica, promoção da ética, cidadania, direitos humanos e atividades religiosas. E a restrição desse leque tem um motivo muito claro. É evitar que a figura fundacional seja utilizada como uma casca vazia, tipo, só para fazer blindagem patrimonial egoísta. Para fugir de imposto, basicamente. Exato. A exigência de que os propósitos sejam, por exemplo, científicos, educacionais ou ambientais expurga, por definição, a busca por lucros. Uma fundação não distribui dividendos. Se a operação gerar algum superávit, cada centavo precisa obrigatoriamente retornar para a máquina e ser reinvestido na sua finalidade original. O dinheiro tem que trabalhar para a causa. Isso, o patrimônio é um servidor da causa, nunca uma fonte de enriquecimento para diretores ou para a família de quem criou. E essa lógica de mercado e de privilégios tributários explica um dos episódios mais reveladores sobre os limites das fundações no Brasil. Quando a legislação atualizou essa lista de finalidades permitidas, o projeto original incluía um inciso específico. Ah, o famoso veto. Esse mesmo. O inciso autorizava a criação de fundações para a habitação de interesse social. À primeira vista, parece uma atitude arbitrária, quase cruel da Presidência da República ter vetado justamente a construção de moradias populares. Parece algo tão nobre, né? Sim, no papel parece maravilhoso. Mas, ao dissecar o impacto econômico, esse veto revela uma preocupação profunda com a assimetria de mercado. Permitir que fundações atuassem livremente na construção civil ia criar um cenário complicadíssimo. Concorrência desleal pura. Exatamente. As empresas de engenharia privadas, que são esmagadas por uma carga tributária massiva, teriam que disputar licitações e compra de terrenos com entidades imunes a diversos impostos. A engenharia tributária brasileira exige esse tipo de freio. O princípio da isonomia estaria em xeque. Faz todo sentido quando a gente olha pelo lado econômico. A imunidade concedida às fundações visa subsidiar atividades onde o Estado é deficitário e a iniciativa privada não vê atratividade lucrativa direta. Tipo pesquisa de base ou acolhimento de pessoas vulneráveis. Exato. Inserir a construção civil nesse guarda-chuva, mesmo com a etiqueta de interesse social, desequilibraria uma cadeia produtiva inteira. O veto preservou o ecossistema competitivo, garantindo que o incentivo fiscal não virasse uma arma de concorrência predatória. É a velha máxima de que boas intenções não anulam os efeitos colaterais na economia. Com certeza. Bom, mas voltando à nossa empresária lá de Barreirinhas, a vontade dela de proteger os lençóis maranhenses e educar as crianças é inquestionável e se enquadra perfeitamente no rol permitido,
que é educação e meio ambiente. Sim, tá tudo certinho na teoria. O problema surge quando a realidade impõe seus limites. Imagina que o testamento é aberto e constata-se que o patrimônio deixado depois de pagar todas as dívidas do espólio é insuficiente para sustentar a estrutura de uma fundação autônoma. Ah, a famosa insuficiência de bens. Isso. Não dá para pagar sede, funcionários e ainda financiar os projetos. O dinheiro não rende o suficiente. O que acontece aí? O projeto afunda e o dinheiro volta para os herdeiros. De forma alguma. O princípio da conservação da vontade do instituidor atua aqui com força máxima. O legislador determinou que, se os bens forem insuficientes e não houver um plano B detalhado no testamento, essa riqueza não retorna à vala comum da herança. Fica bloqueado para a família, então. Fica. O patrimônio será compulsoriamente incorporado a outra fundação já existente que atue na mesma área, ou em uma área o mais semelhante possível. A essência do desejo sobrevive, sabe? Ainda que a placa na porta não leve o nome da idealizadora. O dinheiro foi afetado para a educação ambiental maranhense e é para lá que ele vai. E a força dessa afetação patrimonial nos leva de volta àquele cenário dramático que abriu nossa conversa. A criação de uma fundação em vida. O chamado ato inter vivos. O caso do arrependimento. Esse mesmo. Pensa num caso, infelizmente, bem factível. Um casal, dilacerado pela perda da filha vítima de violência, decide instituir uma fundação dedicada ao combate ao feminicídio. O ímpeto inicial deles é inabalável. Eles lavram a escritura pública, fazem a dotação de diversos imóveis. Tudo no cartório, formalizado. Tudo formalizado. Mas a gente sabe, o luto passa por fases. A realidade financeira muda, ou surge um arrependimento mesmo. E a transferência legal da titularidade desses imóveis para o CNPJ da fundação nunca acontece na prática. A promessa se dissolve no ar. A lei bloqueia completamente essa rota de fuga. O registro da escritura pública consolida o negócio jurídico. A partir daquele instante exato, o instituidor é legalmente obrigado a concretizar a transferência da propriedade ou do direito real sobre os bens. Não tem voltar atrás. Nenhuma chance. Havendo omissão ou recusa declarada, o ordenamento jurídico aciona o Ministério Público e o MP vai bater as portas do Judiciário com um mandado específico para forçar o registro dos bens em nome da Fundação. A vontade declarada ganha um peso institucional que atropela o arrependimento posterior. Nossa, a expressão falar da boca para fora não existe aqui, né? A escritura pública é um gatilho sem retorno. E esse papel proativo do Ministério Público assumindo a linha de frente para exigir a entrega dos bens consolida muito essa imagem do grande cão de guarda do sistema fundacional. É o fiscal da lei em ação. Bom, a partir do momento em que o patrimônio está física e juridicamente alocado, a instituição precisa de um cérebro operacional, certo? Ela precisa de um estatuto que dite as regras do jogo. Como isso funciona? A confecção desse estatuto segue uma hierarquia de responsabilidades bem clara. O encargo inicial recai sobre as pessoas a quem o instituidor confiou a administração. Eles têm um prazo, que geralmente é estipulado na origem, para formular esse documento. E se o instituidor esqueceu de colocar um prazo? Aí a legislação impõe um limite máximo de 180 dias. Se os administradores cruzarem os braços e o prazo expirar, eles perdem a competência. O Ministério Público avoca para si a tarefa de redigir o estatuto. O MP faz o estatuto? Faz, garantindo que a entidade não fique paralisada por inércia dos gestores provisórios. O que demonstra que o interesse público na existência da fundação supera até mesmo a autonomia dos primeiros administradores. E a vigilância do Ministério Público se transforma em uma rotina perpétua, pelo que eu entendi. O controle das contas, das finalidades, dos atos administrativos é função contínua do MP do estado onde a fundação está sediada. Exatamente. A fundação nunca fica sem supervisão. Mas a complexidade surge quando a gente lembra da dimensão territorial do Brasil, né? Uma fundação focada em sustentabilidade pode perfeitamente ter a sede no Maranhão, estender projetos para o Piauí e manter um escritório no Ceará. Seria natural supor que o controle ficasse todo centralizado na matriz, no estado de origem, para evitar a burocracia. A lógica centralizadora até facilitaria a burocracia para a fundação, mas a legislação optou por uma fiscalização fatiada.
em absoluto respeito à autonomia federativa. Fiscalização fatiada? Como assim? É que, se as atividades ultrapassam fronteiras estaduais, o Ministério Público de cada um desses estados assume a competência de fiscalizar os atos praticados dentro do seu respectivo território. O MP maranhense cuida do que acontece no Maranhão. As operações piauienses ficam sob a lupa do MP do Piauí. Isso impede que um órgão estadual tenha que realizar auditorias em jurisdições que escapam à sua competência originária. Nossa, deve dar um trabalho contábil gigante para a fundação. E existe ainda um refinamento jurisprudencial crucial no que tange ao Distrito Federal, não é? Sim, um debate clássico. Durante muito tempo, houve um ruído na interpretação da lei sobre quem deveria fiscalizar as fundações sediadas em Brasília. Uma leitura apressada sugeria que, por ser a capital da República, o Ministério Público Federal deveria assumir esse papel. Só que a arquitetura constitucional brasileira tem nuances que o Supremo Tribunal Federal precisou pacificar. E essa pacificação do STF, que posteriormente foi até absorvida por alterações na própria lei civil, sedimentou que a competência lá é do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o MPDFT. Não o federal, então. Não. O raciocínio é de uma clareza estrutural muito forte. O Distrito Federal acumula competências de município e de estado. O MPDFT atua justamente nas matérias de natureza estadual dentro daquele território geográfico. O Ministério Público Federal só é acionado para velar pelas fundações criadas pela própria União, as fundações federais, e não importando em qual coordenada geográfica elas operem. Entendi. E já que a gente elevou a discussão ao Supremo Tribunal Federal, tem um embate de proporções continentais que testa exatamente os limites dessa fiscalização. O famosíssimo caso do Tribunal de Contas da União contra a Fundação Banco do Brasil. Esse caso é um marco. Demais. A Fundação Banco do Brasil é um colosso, movimenta bilhões, capilariza recursos por todos os cantos do país e carrega no nome a marca de um dos maiores bancos estatais do Brasil. A premissa mais intuitiva do mundo seria deduzir que o TCU, que é o órgão máximo de controle do dinheiro público, teria jurisdição irrestrita para auditar cada centavo dessa fundação. É o que quase todo mundo pensaria. Sim, se o banco é controlado pelo Estado, a fundação atrelada a ele deveria responder aos auditores da República, certo? A intuição é frequentemente atropelada pelo rigor técnico no direito. O STF traçou uma linha divisória muito nítida baseada na natureza jurídica das entidades envolvidas. A Fundação Banco do Brasil é inequivocamente uma pessoa jurídica de direito privado. Mas o Banco do Brasil é público? Aí é que tá. O Banco do Brasil, o instituidor dela, embora integre a administração pública indireta, é uma sociedade de economia mista que atua na exploração de atividade econômica em sentido estrito. Ele compete no mercado financeiro com os bancos privados. Para o escopo de atração da competência originária e ordinária do TCU, o Supremo concluiu que o Banco do Brasil não se enquadra no conceito rígido de poder público que obrigaria sua fundação a prestar contas automaticamente ao tribunal. Essa distinção é vital. Significa que a Fundação Banco do Brasil, ao administrar os próprios recursos, que são fruto de rendimentos do seu patrimônio privado, blinda-se das auditorias de rotina do TCU. A prestação de contas ordinária dela segue a vala comum que a gente discutiu. É o Ministério Público do Distrito Federal que analisa os balanços. Exatamente. O TCU fica de fora do dia a dia. Mas tem uma exceção, não tem? Tem. O único cenário em que o TCU arroma a porta é quando há o repasse direto de verbas de natureza estritamente pública. Tipo, dinheiro do orçamento da União injetado na fundação por meio de convênios ou contratos específicos. Fora isso, a origem estatal do banco não contamina o patrimônio privado da fundação, o que evidencia uma sofisticação enorme do sistema de controle brasileiro. Não se trata de uma zona livre de fiscalização, mas da alocação da competência correta para a natureza exata daquele capital. E toda essa teia de controle visa garantir uma única coisa: que a finalidade original seja perseguida. A vontade do instituidor acima de tudo. Sempre. Ocorre que o tempo é implacável, né? Décadas se passam. O que era uma necessidade premente nos anos 70 pode não fazer sentido nenhum hoje.
A engrenagem civil precisa permitir a atualização das regras do jogo, a alteração do estatuto. Mas o legislador criou um funil estreitíssimo para essa mudança. Eu diria que é um verdadeiro teste de estresse institucional. Para alterar sequer uma vírgula no estatuto, a diretoria não pode simplesmente fazer uma reunião rápida, tomar um café e decidir por maioria simples. A lei impõe 3 travas de segurança cumulativas. Quais são? A primeira é o quórum qualificado. 2/3 das pessoas competentes para gerir a fundação precisam aprovar a ideia. A segunda trava é de mérito. A alteração não pode, sob nenhuma hipótese, contrariar ou desvirtuar a finalidade original da entidade. Você não pode pegar uma fundação de pesquisa científica e transformar numa difusora de arte moderna. Seria uma fraude ao propósito original. Exato. E a terceira trava é a chancela externa. O Ministério Público tem um prazo de 45 dias para analisar e aprovar a mudança. E o silêncio do MP, ou uma negativa que os gestores considerem infundada, não é necessariamente o fim da linha. O sistema preserva uma válvula de escape essencial, que é a intervenção do Poder Judiciário. A requerimento dos interessados, um juiz pode suprir a aprovação negada ou ignorada pelo promotor, garantindo que um eventual excesso de zelo burocrático não asfixie a capacidade da fundação de se adaptar à realidade operacional. Um juiz destrava o processo. Exato. Além disso, existe um mecanismo engenhoso de proteção interna contra ditaduras administrativas. A proteção à minoria vencida. Isso é muito interessante. Se a votação interna que decidiu pela alteração estatutária alcançar os 2/3, mas não for unânime, a diretoria não pode simplesmente silenciar a oposição. Tem que dar voz aos vencidos. Tem. No momento em que a proposta de mudança é submetida ao Ministério Público, os gestores são obrigados a dar ciência formal àqueles que votaram contra. Essa minoria ganha, então, um prazo de 10 dias para apresentar sua impugnação oficial, alertando o MP sobre os riscos daquela alteração. É uma garantia de que o debate interno transborde para o órgão fiscalizador, evitando, golpes palacianos que tentem sequestrar o propósito da fundação. Toda essa dificuldade deliberada para alterar rotas reflete a reverência do sistema ao instituidor original. Mas há momentos em que a adaptação simplesmente não é suficiente. A realidade se impõe de uma forma brutal e a fundação atinge o fim de sua linha evolutiva. A extinção. A extinção, que não se confunde com a falência de uma empresa motivada por falta de dinheiro. O encerramento ocorre por critérios existenciais. A finalidade para a qual ela foi criada se tornou impossível de ser alcançada, ou se tornou inútil para a sociedade, ou passou a ser considerada ilícita. Pode ocorrer também pelo simples esgotamento do prazo, caso o instituidor tenha fixado uma data de validade no nascedouro. E quando o Ministério Público ou qualquer outro interessado acione o Judiciário e a decretação da extinção de fato acontece, a gente se depara com a pergunta final sobre a destinação dessa riqueza acumulada, porque pode ser muito dinheiro. Prédios de luxo, fazendas produtivas, contas bancárias abarrotadas. Esse patrimônio residual, ele volta para os descendentes do doador original? É leiloado pelo Estado? O que acontece? A regra de ouro se mantém intacta até o último suspiro jurídico. O patrimônio não retrocede à esfera privada do instituidor ou dos seus herdeiros. Caso o estatuto original, o ato de criação, não tenham estipulado uma regra clara sobre o destino final, a lei exige que todo esse acervo seja incorporado a outra fundação que possua um propósito igual ou o mais semelhante possível. De novo, a utilidade pública. De novo. E a escolha dessa instituição herdeira fica a cargo do juiz. O dinheiro, que foi afetado lá no dia 1, jamais escapa da órbita da utilidade pública. Ele muda de CNPJ, mas não perde a essência coletiva. Bom, fica nítida a espinha dorsal de todo esse ecossistema que a gente conversou hoje. Da escritura irrevogável que exige a transferência forçada de bens, passando pelo veto calculista sobre a habitação popular para proteger o mercado, até o fatiamento interestadual da fiscalização. Passamos por muita coisa. Sim. Passamos pela blindagem contra auditorias indevidas do TCU e pela matemática quase impossível para mudar o estatuto. A fundação é, no fim das contas, um cofre de vontade trancado por dentro. Os gestores modernos são apenas motoristas temporários de um veículo cujo destino foi plotado no GPS por alguém que muitas vezes já não está mais nem vivo.
Essa é uma metáfora perfeita. E a análise rigorosa de todas essas engrenagens legais suscita um questionamento que, para mim, vai bem além da técnica jurídica e entra quase na filosofia econômica. Qual seria? O direito civil construiu um bunker perfeito para proteger a imortalização da vontade. Mas, sob a ótica da macroeconomia e das urgências de uma sociedade cada vez mais fluida, o congelamento secular de vastas fortunas sob diretrizes criadas em séculos passados representa um gargalo imenso. Até que ponto é saudável para o desenvolvimento de um país que recursos gigantescos fiquem engessados em propósitos que, embora nobres em sua época, podem não dialogar com as crises estruturais do nosso presente? É uma reflexão pesada. Fica ali na fronteira entre a segurança jurídica, de respeitar o desejo de quem doou, e o custo de oportunidade de um capital que não pode ser remanejado para emergências contemporâneas. É um verdadeiro choque de gerações mediado pelo peso da lei, né? Exatamente. A mão pesada do passado administrando os recursos do futuro. O sistema protege a imortalidade, mas há que preço para os vivos, né? Fica o convite para quem acompanha a gente refletir sobre esse paradoxo de um patrimônio eternamente blindado. Bom, muito obrigado a todos por estarem com a gente em mais essa discussão. Até a próxima, pessoal. Fica a reflexão.